Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Olá, estamos começando então o Sala de Debate especial de fim de ano aqui pela TV Diário, Rádio CDN, programa especial em que a gente está recebendo hoje o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Pozzobon, do PSDB, que vai fazer um balanço da sua gestão, do seu mandato à frente do Legislativo de Santa Maria, ele que ficou um ano à frente do Poder Legislativo em Santa Maria. Eu sou o jornalista Marcos Fonseca, comigo está também o jornalista Pablo Iglesias, que é o apresentador do Sala de Debate da Noite, segunda edição, e que vai estar também aqui participando nesta entrevista com o vereador Admar Pozzobon. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Seja bem-vindo ao Sala de Debate especial. Bom, eu que agradeço, esse convite que a gente possa mostrar para a sociedade santamarense, saudar aqui o Marcos e o Pablo, em seus nomes, saudar toda a imprensa de Santa Maria e principalmente essa casa, o Grupo Diário, que sempre me recebeu com carinho, sempre me abriu espaços para mostrar os nossos projetos, tudo o que aconteceu no Legislativo de Santa Maria nesse ano de 2025, onde eu tive o privilégio de presidir pela segunda vez, a primeira em 2017, com um pouquinho de experiência e agora sim, já com muito mais experiência, consegui presidir posso garantir para vocês assim, não vou entregar tudo o que eu queria, principalmente o meu maior objetivo era botar o primeiro tijolo na obra, naquele prédio, aquele fantasma branco que tem no lado do prédio da Câmara de Vereadores, mas de uma certa forma não coloquei o tijolo físico, mas dei as condições para o próximo presidente começar a obra, Nós contratamos a engenheira e o arquiteto,
que já estão trabalhando para modificar o projeto, para nos apresentar um projeto mais, vamos dizer, mais econômico, mas também que seja fácil de usar, né? Um dos primórdios que a gente pediu que todos os gabinetes não tenham 1 centímetro de diferença, que eles sejam todos iguais, porque hoje uma das maiores broncas na Câmara é a disparidade de gabinetes, né? Tem um vereador lá que diz que quando ele entra os assessores têm que sair de tão pequeno que é o gabinete. Então essa é uma pauta que era muito cara. Quando eu aceitei o desafio de ser presidente pela segunda vez, era para isso, para começar a obra. Infelizmente, os trâmites burocráticos nos impediram. Mas só em dar as condições de trabalho para que o próximo presidente consiga fazer, eu já fico satisfeito nessa situação. Perfeito. A gente vai falar sobre isso. Só que antes, queria perguntar ao vereador Edmar, como é que está a saúde? O senhor que sofreu um acidente aí no Dia do Gaúcho, né? Como é que está agora? Vamos dizer que foi a foto mais cara que eu tirei na minha vida, né? Porque eu acabei desfilando pela Câmara de Vereadores, né, na caminhonete da Câmara, né, bem seguro, tranquilo, né? Ao chegar em casa, né, eu moro tradicionalmente, ali, todos me conhecem, nasci e me criei na esquina da Rua 7 de Setembro com a Borges do Canto. E na frente da minha casa tem a borracharia do Baixinho, que tem a Bruna ali, que tem cavalos. E ela está chegando em casa com os cavalos e eu disse para o meu assessor, vou tirar uma foto em cima do cavalo, Dia do Gaúcho, vamos postar, pegar uns likes. Aí deu essa zebra aí, mas a gente sempre pensa, Marcos e Pablo, que talvez Deus nos evitou de uma coisa maior, né? Mas eu ia perguntar, qual foi a consequência, o diagnóstico? Foi uma fratura de pelve. É um local, é um osso da bacia, bem embaixo, né? Que o médico me disse assim, ó, a tua lesão poderia ser mais grave e ela não deixa de ser grave pela posição que ela é e a demora que é para curar, né? E também o meu peso, né? Por mais que eu já tinha perdido 23 quilos, eu ainda estou fora do peso, né? E isso atrapalha também a recuperação. Foi 20 de setembro, né? Nós já estamos aí quase há 3 meses nessa recuperação, mas com uma grande satisfação que o meu fisioterapeuta, né, o Marcelo, disse que eu estou muito bem, que a recuperação está acontecendo. Claro, o que nos chateia ainda é ter que andar de cadeira de rodas, né? Quando eu preciso um trecho mais longo, eu vou de cadeira de roda. Quando é mais curto, eu uso o andador, até para movimentar e recuperar um pouquinho da parte física, né? Quanto tempo ainda deve permanecer esse tratamento? Esse tempo nem o doutor e nem o fisioterapeuta me disseram. Eles que eu vou ficar bom, que eu vou sair da cadeira de rodas, que eu não vou precisar mais andador, mas eles têm medo de me dar um prazo e isso pode me atrapalhar. Eu querer apurar essa cura e pode vir a prejudicar. Então, estamos dando tempo ao tempo, fisioterapia 3 vezes por semana. A hora que eu consigo dar uma descansada, assim, que eu não tenho a fazer, eu vou lá, faço descanso. Tenho os exercícios em casa, né, que a gente faz para movimentar. Então é dessa forma. A recuperação está indo bem. Muito lenta, e isso desde o dia do acidente, quando o doutor Francisco Arso me atendeu lá no Hospital de Caridade, ele disse, ó, tu vai ficar um bom tempo de molho. Tanto é que ele queria me dar 60 dias de atestado, né? E eu tirei só 15. Aí ele disse, ó, eu te dou os 15, mas tu vai ter que arrumar uma cadeira de rodas. Tu não pode fazer esse movimento, que é uma parte que mexe todo o corpo. Então, tu numa cadeira de rodas, eu te libero para ti. E foi o que aconteceu. 15 dias, imóvel, dentro de casa. Aí foi e daí a gente sempre diz assim, pá, mas tu ficou faceiro com o acidente? Claro que não, de me machucar, mas fiquei contente que eu podia ficar
os 15 que eu estava de atestado, e mais 30 dias eu fiquei do lado da minha mãe, que tinha feito uma cirurgia, que estava acamada. Então ficava ali eu cuidando dela, ela cuidando de mim, eu dando atenção para ela, né? Então, de uma certa forma, no momento mais difícil da vida dela, né? Foi logo após a morte do meu pai. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Perfeito, uma boa recuperação para o senhor, então, vereador. E vamos voltar então para o tema. O senhor já nos adiantou a questão da obra do prédio inacabado da nova Câmara, né, que está lá parada, já tem quantos anos? Já tem 10? 2011, 14 anos. 14 anos, né? Existe uma possibilidade agora em 2026 de ser retomada aquela obra? Sem dúvida, sem dúvida. Aquele prédio do jeito que está, ele é Sim, nós temos laudo, foi contratado o ano passado o presidente vereador Maneco, né, ex-vereador agora, ele contratou, fez a licitação de uma empresa que fez o laudo técnico, né, para ver, claro que precisa ser corrigida umas patologias, né, que daí quando o engenheiro veio falar comigo, eu disse, eu sou leigo, não sou engenheiro, tu tem que me explicar o que é isso. E ele, então eu vou te falar de uma forma para te entender. Quando tu vai no dentista e tu tem uma cárie no dente, o dentista passa aquela maquininha ali, tira a cárie, bota a restauração, e é o que precisa ser feito lá. Tirar a cárie, né, da obra lá, botar uma restauração, mas as fundações, está tudo, nós temos o laudo técnico disso, que já está na mão da nossa engenheira e do nosso arquiteto lá, que vão nos dar o suporte técnico para que essa obra saia do papel. E o atual prédio, ele também não tem uma reforma? O atual prédio, sim, nós precisamos, também é uma coisa que me deixou muito chateado, porque eu precisava que fosse no meu mandato, mas a burocracia, eu digo a burocracia, né, com 2 R's, não deixou, né, não conseguimos, mas também o dinheiro já está pronto, nós precisamos trocar todo o telhado. Esse é a principal obra. E segundo, que daí sim não daria tempo no meu mandato e vai ficar para o próximo presidente, há um acordo, se a nossa chapa for a vitoriosa na mesa, eu vou permanecer na mesa para dar continuidade aos trabalhos. Nós precisamos trocar o piso e dar acessibilidade. Algo que o senhor sentiu na pele, né? Precisei estar numa cadeira... Como foi para o senhor perceber E não isso? só na Câmara de Vereadores, em toda a cidade. E não só em Santa Maria. As pessoas, Santa Maria... Não, eu passei trabalho em Porto Alegre, passei trabalho em Capão da Canoa. Vou contar para vocês assim, o meu movimento de cadeira ele é muito pouco na rua. Muito pouco. Mas ando. Já 2 ou 3 vezes eu saí da Câmara de Vereadores, aquela sessão que terminou às 5h30 da manhã, eu fui de cadeira de roda para casa. E a gente passa trabalho. Porque com a cadeira eu teria que andar pela calçada. E nem sempre a calçada dá acessibilidade. Domingo agora, recente, eu sofri outro acidente e graças a Deus não me machuquei. A cadeira trancou na descida da calçada, desci pela entrada da garagem, a cadeira trancou e eu aterrisei de bico na calçada. Agora em dezembro, dia 15? Foi dia 15 isso, agora em dezembro? Domingo, dia 15? Foi domingo, dia 15, eu acho que foi. Exatamente. Sim, e é um piscar de olho, né? Então, essa acessibilidade... Principalmente dentro da Casa do Povo, o elevador é apertado, o plenário, para mim entrar no plenário com a cadeira, está aqui, me acompanha, aqui no Grupo Diário, meu assessor Alexandre, ele passa um trabalhão para me auxiliar lá a entrar no plenário, né? Então isso precisa ser mudado, Pablo e Marcos, né? Porque na Casa do Povo, eu ainda, né, eu não passo tanto trabalho, porque eu consigo sair da minha cadeira, né? A minha cadeira ela é um conforto para mim me locomover e não precisar mexer muito a parte do corpo. Então, aqui, por exemplo, se no estúdio eu não conseguisse entrar de cadeira, eu pegava o andador e vinha aqui tranquilo. Mas e as pessoas que não podem fazer isso, né?
Eu em 2 locais, e daí eu vou pedir para vocês, não vou dizer os locais, mas em 2 locais de festa em Santa Maria eu fiquei preso no banheiro. Eu entrei com a cadeira, aí eu tive que esperar alguém vir me ajudar, desligar o motor da cadeira, manobrar manual ela, tirar ela do banheiro para mim poder sair. Isso, século XXI, é inadmissível, né? As pessoas têm que ter o direito de ir e vir. Na saída do Hospital de Caridade, talvez foi o trecho que eu mais passei trabalho, né? De saída da frente do hospital, com as rampas muito perigosas. Muito íngremes. Muito íngremes. Saí da frente do Hospital de Caridade, atravessei aquele trajeto até a Serafim Valandro ali, passei muito trabalho, precisando de auxílio de outra pessoa, né? E a ideia da acessibilidade é que a pessoa que precise de acessibilidade, ela possa se virar sozinha, né? Então, também Deus me colocou essa situação, de eu passar por isso, numa bandeira que eu defendo. Pois é, justamente com ele perguntar, eu fui o jornalista que te entrevistou, né, logo depois da sua eleição, e inclusive a sua bandeira é a inclusão social. Claro que o senhor está numa condição temporária, mas que lhe limita, né? E a pergunta que eu faço é: como o senhor já enxerga a questão da inclusão social no nosso município pela ótica, né, do cadeirante, por exemplo? Assim, Pablo, como isso vai inspirar, né, novas ideias, eu vou ações? te dizer uma coisa. A minha bandeira, ela tem 30 anos, para ser mais exato. A bandeira da inclusão e da acessibilidade. A minha bandeira se chama Henrique Rossi Pozobon. Meu filho autista, 30 anos. Estou na minha vida pública no 5º mandato, vou completar no final do 5º mandato 20 anos, né? Então hoje eu tenho 17 anos de vida pública. E foi uma das principais bandeiras que eu trouxe para dentro da Câmara de Vereadores. E agora sim, enxergando com os próprios olhos, né, sentindo na pele o que um cadeirante precisa. Claro que eu vou batalhar muito mais, posso dizer, eu vou me tornar chato, né? Essas cobranças. E o que eu quero é convencer as pessoas. Por exemplo, tu estacionar o carro numa vaga de cadeirante sem precisar. É 5 minutos. Eu liguei o pisca-alerta. Aqueles 5 minutos pode ser uma eternidade para quem precisa. Eu não uso a vaga de cadeirante. Por quê? Talvez eu pare na vaga de cadeirante só para descer, descarregar a cadeira, mas eu não fico estacionado na vaga de cadeirante justamente por isso, que eu consigo ter essa locomoção menor, mas ainda consigo. Então essa vaga é para quem realmente precisa. E eu quero conscientizar as pessoas. É que nem eu achar uma calçada que não tenha condições. Eu não quero que o fiscal vá lá multar o dono da calçada. Eu quero convencer o dono da calçada que ele precisa dar condições de acessibilidade, que as pessoas precisam se sentir seguras passando, porque, né, se uma pessoa sofrer um acidente na calçada que está irregular, essa pessoa certamente vai entrar judicialmente e vai ganhar a causa. Então, eu quero evitar que ele pague uma multa, eu quero evitar que ele pague uma indenização. Eu quero fazer esse convencimento das pessoas que é necessário da acessibilidade. Alguns estabelecimentos, eu percebo isso diariamente quando eu venho para o diário, uma das ruas que eu passo ali na calçada assim mais estreita, tem placas de estabelecimento comercial, placas com propaganda, preços de produtos, e há mais de um estabelecimento. E aquela placa deixa um espacinho que não passa uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê. Então, quer dizer, esse convencimento que o senhor fala, essas pessoas se conscientizarem antes de... Tem que ter consciência. Agora, tu falasse uma coisa, não precisa nem ser o cadeirante. Uma mãe com um carrinho de neném, né? Uhum. Também vai ter essa dificuldade. Então, é tudo uma questão de conscientização. Eu vejo assim, e muito a gente tem que ensinar. Se não ensinar desde criança, quando a pessoa vai ficando mais velha, fica com dificuldade. Por exemplo, eu demorei para criar o hábito de usar o cinto de segurança. A minha filha tinha 6, 7 anos, não deixava eu arrancar o carro, senão
não botasse o cinto, né? Ensinar a botar o papel no lixo, né? Tem que ser lá da infância. E às vezes, daí a gente já puxa um pouquinho, o povo brasileiro, se não dói no bolso, não aprende, né? Mas eu acho que assim, tu tem que dar uma chance, porque assim, eu já tinha uma visão de acessibilidade e de inclusão, pronto. Mas sentir na pele, de fato, eu precisei estar numa cadeira de rodas. E as pessoas, às vezes, não é nem por maldade, não tem a noção. Porque quem caminha, quem enxerga, quem tem todos os membros do corpo, que não tem nenhuma deficiência, não tem problema nenhum. Se a calçada está quebrada, ele desvia da calçada. Se tem a placa, ele sai pela rua ali. Beleza, tranquilo. Mas quem não tem isso, que sente na pele. Então já comentei com a minha equipe, né? Eu quero fazer um trabalho de rua, né? Bater, tocar campainha de casa em casa. Claro que a gente não vai fazer isso em toda a cidade, nós vamos dar uma olhada onde tem as calçadas mais irregulares, para bater um papo, até para me aproximar mais da população também. Perfeitamente. Vereador, como é que foi este ano para o senhor à frente do Legislativo de Santa Maria, da Câmara de Vereadores? O senhor resumiria? Marcos e Pablo, vamos dizer que nós vamos qualificar esse ano em 2 momentos. Um momento muito tranquilo, até o recesso de julho ali. Bem tranquilo, sem problemas nenhum, né? Alto respeito dentro do plenário, divergências de ideias, de ideologias políticas diferentes, mas tudo dentro do normal. Passado esse período, começou um período conturbado, onde eu não tinha presenciado ainda, em 17 anos de parlamentar, tanta falta de respeito, não com o Adhemar Pozzobon, mas sim com o presidente da Câmara. Coisas pessoais, fugindo da discussão política. Isso nos deixou um pouco chateado, né? Teve vezes que eu tive que cortar a palavra de algum vereador, os ânimos muito exaltados, vereador ofendendo assessor ofendendo vereador. Isso não serve, não agrega em nada. Eu sempre digo, ter divergência é normal, porque para que 21 vereadores se todos pensassem a mesma coisa, né? Então tem 21 vereadores, para cada um pensa de um jeito. Agora, as ofensas pessoais, as brigas, isso nos deixou muito chateado. E daí a gente, tô rezando que termine o meu mandato, né, de presidente, para ver se dá uma trégua essas discussões todas aí. O fato de o senhor ser irmão do ex-prefeito Jorge Pozzobon e estar ligado à continuidade do governo com o prefeito Rodrigo Décimo, isso pesa e pesou para o senhor agora à frente da Câmara, politicamente? Sim, porque a oposição, né, ela é uma oposição que também é normal ter situação e oposição. Mas eu já fui líder da oposição no governo Schermer. E eu fazia proposições, mostrava onde que estava errado, o que eu achava que tinha que melhorar, dialogava com o prefeito, mesmo sendo líder da oposição. E fui, se eu não me engano, por 3 anos consecutivos líder da oposição. 2 eu tenho certeza, mas acho que foi 3. E essa oposição, então nós temos uma vereadora lá que cada 10 palavras que ela fala é Jorge Pozzobon, Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga, né? Parece que o vocabulário dela é só esse. Que não tá isso, que tá mal, que tá ruim, e claro, eu sou o governo, eu defendo o governo, e daí. Mas esse ano, Marcos e Pablo, eu também tive esse cuidado como presidente. Acabei, num ano só, eu usei a tribuna uma vez. Usei a tribuna uma vez só.
porque estava demais as agressões, as fake news, né? Aí eu tive que usar a tribuna, porque eu também tive o cuidado, porque eu não sou presidente de um grupo. Um grupo me elegeu presidente, mas eu sou presidente do parlamento dos 21 vereadores de oposição, de situação individual. Então, eu tive que me posicionar uma vez só, uma única vez fui à tribuna, e até por causa da dificuldade de locomoção, né? E o pronunciamento que eu fui fazer não foi como presidente, assim como parlamentar que estava sendo acusado de algumas coisas que não eram verdades. Aí, para a dificuldade de usar a tribuna, eu acabei usando uma vez só, para manter também, vamos dizer, a ética do presidente, ser presidente de um todo, não só de um grupo, né? Agora, ainda seguindo nessa linha das divergências mais acentuadas, discussões mais acaloradas, não sei se o senhor concorda com esse raciocínio, mas na minha avaliação, não seria um reflexo lá de Brasília, por exemplo, quando a gente vê tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados também com esse tipo de comportamento, né, com ataques mais recorrentes, né, aquele extremismo tanto de um lado quanto de outro, e isso agora refletindo nas pequenas esferas como nos municípios. É a polarização política, né, que começou, tu é Lula ou tu é Bolsonaro. Se tu dizia que tu não era Bolsonaro, então tu é Lula. Tu dizia que não era Lula, então tu é Bolsonaro. E isso foi muito ruim para o cenário político. E o que eu acho que um pensamento que nós deveríamos ter umas leis mais rígidas para dentro dos parlamentos, dentro das casas políticas. Porque a discussão política, a discussão de ideia, ela tem que ter. É muito bom. O próprio nome já fala parlamento, né? Parlamento. Estamos lá para parlar. Para os vereadores, os deputados, senadores, seja lá qual esfera for, defender a população, defender o povo. Ponto. Quando parte para essa baixaria, tem que o Conselho de Ética tem que funcionar, porque não é inadmissível. Tu está vendo uma TV Câmara, por exemplo, e tá o teu filho lá de 5, 6 anos assistindo junto contigo e vê aquela baixaria que tem acontecido. E não estou falando só na Câmara de Vereadores. Talvez a Câmara de Vereadores foi o menor dos problemas, vendo essa visão de um todo, né? Então eu acho que isso tinha que mudar, né? Fazer a discussão política, defender o seu lado, tudo, mas sem precisar ofender o teu colega de parlamento, né? Eu acho que teria que ter uma rigidez maior nisso. A gente tem que fazer um intervalo. Eu queria, depois do intervalo, que o senhor falasse sobre algumas propostas, até para a questão da segurança da Câmara, como o reconhecimento facial. Vamos fazer um intervalo, a gente já retorna com o segundo bloco do Sala de Debate Especial de fim de ano. Estamos apresentando Sala de Debate. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.
A promoção Girando Sol na sua casa está de volta e ainda melhor. Tem prêmios instantâneos de 100 a 700 reais. Prêmio mensal de um conjunto de 12 eletros. Geladeira, TV Smart, cafeteira, videogame e muito mais. Além do prêmio final de 50 mil reais. Confira o regulamento e cadastre-se no site promocalgirandosol.com.br. Quanto mais produtos você comprar, mais chances de ganhar. Promoção Girando Sol na sua casa. Para você curtir ainda mais o seu lar. Seja bem-vindo à Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Retornamos com Sala de Debate. Retornamos então com o segundo bloco do Sala de Debate especial de fim de ano. Hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Pozzobon, do PSDB. Comigo, Marcos Fonseca, está também o jornalista Pablo Iglesias, que participa do Sala de Debate. Esse Sala de Debate especial para fazer uma avaliação da gestão do vereador Admar, que está entregando, né, agora, neste final de ano, o seu mandato à frente do Legislativo. Vereador, no bloco passado nós falamos sobre a questão dos impasses, das críticas, das discussões, né? Foi conturbado, polêmico. O senhor falou até em tomar algumas medidas de segurança na Câmara, até para quem participa das sessões, do público, né? Como reconhecimento facial, por exemplo. Que medidas o senhor pensou e quais dessas poderão ser adotadas em 2026, caso aprovado? Uma coisa que nos chama muito a atenção, que a Câmara Municipal de Santa Maria, a quinta maior do estado do Rio Grande do Sul, é um dos pouquíssimos lugares que não tem identificação para entrar, que causa uma insegurança. Agora, quando tínhamos os projetos mais polêmicos do Executivo lá, tipo a reforma da Previdência, o 13º salário, que nós precisamos de mais segurança, tivemos que acionar a Guarda Municipal, acionar a Brigada Militar, porque os ânimos estavam mais acirrados. Os próprios órgãos de segurança nos orientaram, né, a ter uma segurança maior na entrada da Câmara. Então a gente já está em andamento para que isso aconteça, né? Fizemos agora uma extinção de 21 cargos. Também pouca gente sabe, criticaram bastante, mas nós teve um apontamento no Tribunal de Contas, né, por questão de horas que os guardas estão fazendo a mais, e nós precisamos terceirizar alguns setores. Nós precisamos hoje ter uma guarda armada e os nossos guardas, eles não podem, por força da lei, não podem usar armas, né? Então nós precisamos ter uma segurança armada, precisamos dar mais horas de descanso para os nossos guardas. Dos 21 cargos que foram criados, né? Cargos de assessores? Não, 21 cargos que foram extintos. Esses cargos, não é que os servidores que estão lá vão sair. Sim. Tem 8, nesses 21 cargos extintos, tem só 8 servidores. Esses servidores ficam até se aposentarem, até sair, né? E eles não mexem, apenas nos próximos concursos não tem concurso para essas vagas. Então foi necessário tomar essa atitude para dar uma segurança para os parlamentares, para o público que nos visita lá. E uma coisa que eu cuidei desde o início, Marcos e Pablo, foi a questão da lotação.
nós podemos receber 96 pessoas no plenário, e isso a gente cuidou muito, né? E, claro, fomos rechaçados por alguns grupos. Alguém lá colocou na rede social que eu era ditador, mas eu tenho que dar segurança. Eu dei muito exemplo, eu dou muito exemplo da Kiss. Até acontecer aqui, você botava 500 pessoas dentro do plenário. Depois disso, não dá mais. Tu tem que cumprir o regimento, né? Pode 96 pessoas, vamos distribuir 96 fichas e vai ser o que vai entrar lá, né? Então, são umas atitudes que o gestor precisa ter, né? E principalmente quando eu acionei a Guarda Municipal e a Brigada Militar, eu disse: vaias e palmas fazem parte do espetáculo. Não vamos interferir. O que eu não quero é que alguém parta para agressão, né? Nós temos que garantir a integridade física de quem está dentro do parlamento. Então foi com esse objetivo que a gente reforçou a segurança, e agora sim vamos deixar pronto para o próximo presidente aí, para colocar reconhecimento facial, para terceirizar, para termos guarda armado lá, o setor de TI, né, um setor que nós temos uma deficiência muito grande, porque o setor de TI ele é muito complexo, né? Então não tem como tu fazer um concurso para cada setor ter um servidor, né? Então tu terceirizando, tu contrata uma empresa terceirizada e tu vai dizer para ela o que tu precisa, né? E essa empresa vai dar para o Poder Legislativo a necessidade de todos os setores daí. E essa criação de uma vaga a mais para cada vereador, um assessor a mais, como é que o senhor viu essa necessidade? Foi criticada a Câmara por gerar um gasto a mais para o Legislativo? A crítica, ela sim vai ter quando tu fala em relação à Câmara de Vereadores, né? Eu sempre, se tu fazer uma enquete lá na frente, aqui tu quer um hospital ou quer a Câmara de Vereadores? Quero um hospital, mas a Câmara de Vereadores ela é importante para a sociedade. É de lá que saem as leis, né? Então, a questão foi um grupo de vereadores que me procuraram na presidência. Já, se todos os vereadores, ou se pelo menos a maioria concordar, a gente leva para a mesa. Aí levamos, a mesa aprovou, né? Aumentou, no censo aumentou a população de Santa Maria, né? Os vereadores mostraram lá que haveria necessidade desse cargo, tinha no orçamento e foi criado, então, um assessor mais por gabinete. Hoje são quantos assessores? São 6 assessores por gabinete. São 6 assessores para cada um dos 21. Isso. 21 vereadores aqui em Santa Maria. Vamos entrar nos assuntos mais polêmicos, de certa forma. Embora a gente esteja falando da polêmica. Se me permite, Pablo, antes de entrar no polêmico, eu acho que no início, Marcos, tu falou que nem tudo são flores, né? Mas também as coisas ruins, as coisas boas, né? Eu estou encerrando agora o meu mandato de presidente e no final dele eu posso dizer que eu sou ex-presidente e ex-prefeito, né? Ex-prefeito também. Porque eu assumi a prefeitura nesse ano, né? Sim, é verdade. 2 dias e meio, mas... um pousou bom na prefeitura. Acho que é a primeira vez que 2 irmãos assumem, né, a prefeitura aqui. Acho que não teve na história, né? Teria que procurar nos arquivos históricos. Teve os chargistas, né, em 2017... Os próprios chargistas do Diário, né, da imprensa, hein? Cidade de 2 irmãos, né? Um pouso bom na prefeitura e outro na Câmara, porque foi o ano que eu fui presidente. E ali nós demos uma demonstração de respeito ao dinheiro público, porque só quem duvidava da gente era a oposição. Como que o fiscal vai fiscalizar o irmão lá? Fiz tudo dentro do correto, desde o pedido do prefeito, então o prefeito Jorge Pozobon, que queria que nós desse uma parte do 10º para pagar os servidores da saúde, se eu não me engano, na época eu disse: prefeito,
tranquilo. Se os 21 vereadores assinarem, eu lhe dou. Se um vereador não aceitar, eu não vou dar. Justamente para não dizer, deu porque era irmão, né? E eu precisaria só da assinatura da mesa. Se a mesa, que é composta por 7 vereadores, a mesa pode dar, tranquilo, mas eu, para uma questão de transparência, uma questão de lealdade ao meu eleitor e até para mostrar para a oposição que a gente é sério, eu disse, conseguimos as 21 assinaturas e demos o que o prefeito pediu na época. Agora, vereador, só até para quem nos acompanha e não entende muito, né, dessa questão, quando o senhor foi prefeito por 2 dias, né, é algo que é mais simbólico, porque tem, né, uma diretriz que permite isso, ou de fato se torna prefeito por um dia e precisa fazer ali, realizar trabalhos específicos? Não, Pablo, muito pelo contrário, foram 2 dias e meio muito intensos, muito intensos. Vamos dizer, se tu me fizesse essa pergunta antes de eu assumir lá, eu ia te dizer, não, é simbólico, só para dizer que tem mais, não. Despachei, reunião, assinatura, fala com o secretário tal, faz isso, exerci o cargo mesmo efetivamente por 2 dias e meio. Então não é, tá na lei, vai lá só para cumprir tabela. Não, fui lá e exerci a função como prefeito. 2 dias fazendo reuniões dentro do gabinete, recebi os subprefeitos, recebi alguns secretários e depois no final de uma tarde lá do último dia, saí com o secretário Wagner da Rosa, secretário da Infraestrutura, e fomos fiscalizar as obras que estavam em andamento. Então, realmente, foi 2 dias intensos como prefeito. De fato e de direito. Olha só. Bom, ano marcado pela questão da reforma da Previdência, principalmente, né? E também pelas questões financeiras da Prefeitura, muito mais acentuadas com a questão do 13º, com a possibilidade, né, do 13º salário ser pago por meio de um empréstimo bancário ou pelo parcelamento, né, a partir do mês de fevereiro. Eu moro em Santa Maria desde 2016. E não me recordo assim de ver uma pressão popular tão grande, né, como foram esses últimos meses em torno desses 2 temas. Como foi administrar principalmente a questão, a pressão popular, né, a presença lá diária dos servidores, né, sejam os professores municipais ou os municipários, que ficaram em vigília constante, né, reivindicando. E com certeza isso interfere na sessão, né? De alguma forma. Não digo na questão burocrática da sessão, mas interfere no clima, na animosidade, né? Que nós acompanhamos. Interfere até no voto do vereador. Também, né? Com certeza. Interfere, né? Tem vereador que vê aquela pressão e muda o voto. Mas são 2 temas, tá, Pablo, que nós precisamos tratar diferente. Primeiro, a reforma... 95% dos servidores não queriam, do jeito que estava, e nem nós, vereadores, mesmo os vereadores da base, se sentiam à vontade de votar a reforma do jeito que ela estava. Nós conversamos com o prefeito, conversamos com a base toda e pedimos para ter mudanças, para nós nos sentirmos à vontade para votar. Então ali sim foi uma pressão muito grande, porque 95% não queria. Só que a reforma, ela precisa acontecer. Ela vai ter que acontecer. Hoje ou amanhã ela vai ter que acontecer. Não naquele molde que foi apresentado pelo Executivo. Vai precisar ser feito uns ajustes. O prefeito já disse que vai chamar todos para conversar, oposição, situação, sindicatos, né, servidores, para debater. Então a reforma, nós não vamos escapar da reforma, ela precisa acontecer. Bom, 13º, que foi proposto para ser através de um empréstimo bancário. A maior prova foi meu WhatsApp, que é uma das ferramentas que eu uso muito para o meu mandato.
né? Seguido as pessoas dizem, tu não sai do WhatsApp, mas é pelo trabalho, eu não uso o WhatsApp para brincar. Então, eu recebi mais de 150 pedidos para passar o projeto. E uns 40, 50 pedidos para que não passasse. Dentro desses que me pediram para não passar, grandes amigos meus, servidores meus e eleitores meus, que entendiam que não podia passar. O que acontece? Nós tentamos lá, para ser mais parcial, né? 48 pessoas que são a favor e 48 que são contra. Também fomos rechaçados. Né? Não pode. E alguns servidores faltaram com a verdade. Diziam que era a favor. Quando entraram lá, tinha só os contrários. Entrou uma servidora lá que não pôde ficar, né, devido uma sozinha. Então, assim, era um projeto que a maioria queria, só que essa maioria não foi até a Câmara de Vereadores. Né? Porque era um projeto que a prefeitura dava total garantia e estava no corpo da lei, né? Dizendo que a prefeitura ia bancar qualquer despesa, qualquer juro, qualquer taxa que tivesse. A única coisa que o servidor teria que abrir a conta no Banrisul, né? E deixar essa conta aberta por 12 meses. Era a única coisa e os custos seriam pela prefeitura. Mas e aquele servidor que deve para o Banrisul, que tem dívida no Banrisul? O Banrisul ia tratar esses casos individuais. Teve uma menina que ela é... Vai me fugir a palavra agora. Ela é especial, né? Então tem um tutor lá. Ele me mandou um WhatsApp. Como que eu faço? A minha irmã não tem condições de ir no banco lá. Perguntei para o superintendente, ele disse, entra nos casos especiais. Se não tem condições, eu vou pegar um servidor do Banrisul e vou mandar lá na casa da pessoa e vamos resolver a situação. Então, ali era um projeto que tínhamos alguns a favor e outros contra, só que foram na Câmara de Vereadores somente os que eram contra. E daí deu todo esse tumulto e o Executivo acabou retirando os dois projetos de pauta. Né? Como é que o senhor avalia essa questão? Aliás, como é que está em termos financeiros o Legislativo? Vai ter sobra de orçamento este ano? Nós vamos deixar de gastar em torno de 4 milhões. Não é um valor exato ainda, porque nós não batemos ainda o martelo. Mas é em torno de 4 milhões que a gente devolve para o Executivo. Né? Esse valor vai ser devolvido? Vai ser devolvido. Ainda assim, é o mesmo valor do ano de 2024? Está na mesma... Eu te confesso, Marcos, que eu não lembro de... Eu lembro de 2017, que foi que eu era presidente, que eu devolvi 3 milhões, né? E esse ano vou devolver 4. Vou devolver 4. O orçamento de 2026 vai ser maior. Vai ser maior. Em função até dos próprios cargos, né? De assessores que foram criados. Vai exigir. É que assim, esse repasse da prefeitura do 10º, ele é fixo, né? 6%, que a Câmara trabalha dentro desses valores aí. E é 1 bilhão e 600 milhões, né? O orçamento. Isso aí. E já com déficit, inclusive. Como é que o senhor vê a questão das 66, finanças do município? Né? É 66? 66. 66, é isso aí. Vai ser um ano que nós vamos precisar trabalhar com muita segurança, né? Com muito detalhamento, cuidar muito no que vai ser gasto para botar as contas em dias, né? Então... nós já aprovamos lá na Câmara de Vereadores, são 3 empréstimos totalizando 194 milhões. Esse dinheiro não veio ainda. Esse dinheiro, assim que chegar, já vai dar um up nas contas do município. Né? E dentro desse dinheiro eu tenho uma pressa muito grande, porque eu tenho uma promessa do prefeito Rodrigo Décimo, que é o Centro de Referência do Autismo, né? Que é uma das principais bandeiras nossas, que vai ser ali
em diagonal a Maria Fumaça, na rua Professor Teixeira, esquina com a Visconde de Pelotas, onde era a assistência social uma época ali. Já foi gabinete de primeira-dama também ali, né? Já foi ali. Aí eu te confesso que eu não me recordo disso. Eu me lembro que foi a Secretaria de Assistência Social, até porque o meu irmão, né, era secretário do Schirmer na época, né? Então ele cedeu pra gente quando prefeito, né? Ele cedeu aquele prédio, o Jorge era o prefeito, o Rodrigo era o vice, né? E cederam para a gente fazer ali. E agora, né, nós estávamos atrás de emendas federais para sair do papel ali, e o prefeito garantiu que chegando esse empréstimo, uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai se investir na reforma daquele prédio ali, para que aconteça o centro de referência do autismo. Muito a gente tem debatido aqui no Sala de Debate sobre a questão financeira do município e o que se pode fazer para aumentar a arrecadação do município. E os debatedores aqui sempre falam, né, e batem na mesma tecla. O município ele não produz, ele não tem indústrias, ele depende do setor público. O senhor tem, né, como o senhor avalia? O senhor tem alguma proposta também? O senhor tem qual a sua visão com relação ao aumento da arrecadação? Qual a alternativa para Santa Maria? Uma das principais coisas é ter atrativos para que empresas, que indústrias venham para cá. Isso, eu me lembro, fazendo uma analogia, uma brincadeira, um programa de televisão que tinha, né? Eu era gurizinho lá em Barbacena, e a fábrica da Antártica queria instalar em Santa Maria. E não teve apoio nenhum na época do poder público, e confesso que não lembro quem era o prefeito, faz muitos anos isso, eu era muito pequeno, né, e o meu pai tinha a distribuidora da Antártica. Então, para nós, era um motivo de orgulho, né, ter a fábrica aqui na nossa cidade, e por isso, por não ter o apoio do poder público, acabou indo para a Estrela, né, do lado de Lajeado ali. Então, eu acho que o poder público tem que, sim, incentivar, buscar, trazer, ter atração. Porque a nossa cidade, ela tem um atrativo. Uma cidade universitária, uma cidade tem o segundo contingente, maior contingente militar do Brasil. Né? Temos uma base aérea, uma universidade federal. Nós precisávamos mais indústrias, né? O nosso comércio é um comércio pujante aqui, né? Mas eu acredito que deve ser um trabalho que o prefeito Rodrigo Décimo deve ter em mente, porque ele foi presidente de uma entidade de classe, da CACISM, foi presidente do Sinduscom, né? Hoje a nossa maior indústria é a construção civil em Santa Maria, né? Então nós precisamos incentivar mais indústrias vir aqui, e assim vai melhorar a arrecadação. O senhor defende mais atrair empresas? Sem dúvida. Que é um processo que está adormecido em Santa Maria há alguns anos, né? Precisamos acordá-lo, então, Marcos. Precisamos acordar, precisamos saber que assim a cidade vai crescer, que nós temos indústria, que vai gerar mais empregos. Aí o cara faz o dinheiro circular dentro da cidade, ele recebe aqui, ele gasta aqui, então é importante. O turismo, né? Nós temos agora no secretário Falck trabalhando essa questão do turismo. Nós, se Deus quiser, daqui a uns dias nós vamos ter um santo santamarense, né? Já como João Luiz Pozobon. Eu digo que ele é o Pozobon dos santos, eu sou dos pecadores, né? Mas a gente está torcendo que isso aconteça logo, né? Vai ser a casa do João Luiz ali no Oswaldo Cruz, vai ser um ponto turístico de Santa Maria. Isso vai incentivar as pessoas a virem gastar, a ficarem nos hotéis aí, e vai sem dúvida nenhuma aumentar a arrecadação. A própria Basílica da Medianeira, a obra ali do parque, né? Aquele café lá ficou lindo, né? Café lá no Sim, pátio da Basílica. Tem uma loja de produtos religiosos e o próprio parque, né? Melhorou, é um atrativo também. E ali é uma parceria público-privada, né? A prefeitura entrou com algum recurso para fazer aquele parque, e é lindo de ver. Até
uns dias atrás aí, não vou precisar quanto, o meu treinamento era ali no parque, né? Era ali, Academia Medianeira, ali, o professor Ítalo Ribeiro, e a gente via a quantidade de gente, mães com crianças na pracinha, casais tomando chimarrão, né? Jovens namorando ali, então aquilo ali ficou muito lindo mesmo, e é uma atração também para Santa Maria. Até porque com a tecnologia agora, o comércio está sofrendo a concorrência das lojas, né? Da venda online, do comércio online. Isso é algo que Santa Maria precisa estar preparada, né? Porque o setor de serviços vai ser bastante impactado, já está sendo. Né? Marcos, eu vejo o seguinte, assim, a gente tem que se inventar, né? Antes, para te olhar um filme, tu ia numa locadora e alugava uma fita cassete. Hoje não é mais assim. Tu queria gravar um CD, tu gravava o CD, depois veio pendrive e hoje não é mais também. Isso eu tenho dito para os táxis, né? Os táxis têm que se inventar também, porque senão os aplicativos vão tomar conta, né? Então são tudo invenções, né? É claro que a gente sabe que a compra online e tem vários sites aí que a diferença de preço é grosseira, mas nem sempre é a qualidade, nem sempre aquele site entrega o que está vendendo, né? Mas o comércio legal, o local, ele precisa se reinventar, né? E eu sempre digo assim, vamos dizer uma loja de farmácia, né? Vamos falar de farmácia que a gente tropeça numa e cai dentro do outro. Pode ter diferença de preço, mas nem sempre é preço que o cliente quer. O cliente quer um bom atendimento, quer um carinho, quer atenção. Então, isso já é um diferencial. Claro que também conta para, né, a população de baixa renda, ela busca preço também, né? Mas eu vejo que um dos fatores é esse, tu dá um bom atendimento, né? Tu ser gentil, ser coerente com aquele cliente, porque uma coisa é tu ir buscar o cliente, tu ir até o cliente. Outra coisa é o cliente entrar na tua loja, né, na tua farmácia, ou seja, qualquer loja de roupa, assim, e tu fazer ele comprar, ele sair de lá satisfeito. Ou se ele não comprar, ele vai sair de lá, o Marcos lá me deu um baita atendimento, vale a pena ir lá, né? Então eu acho que precisa um pouquinho também de reinventar o nosso comércio. Perfeito. A gente está chegando no momento do nosso último intervalo. A gente já retorna com o último bloco deste Sala de Debate Especial, hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Pozobon. Estamos apresentando Sala de Debate. Há 30 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 30 anos transformando a cidade e região. Quando se trata da sua saúde, cada minuto conta. No LabMed, estamos sempre um passo à frente com tecnologia avançada e serviços especializados com atendimento 24 horas. LabMed Kids, Drive-Thru e coleta móvel. Tudo para que você tenha mais praticidade e agilidade no seu dia a dia. Fale com a gente pelo WhatsApp 55 3301 1012. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Seja bem-vindo
a Ubra Santa Maria, um lugar onde suas aspirações ganham vida. Aqui, acreditamos que a educação deve se adaptar a todos e, através de cursos presenciais noturnos, ensino híbrido e à distância, oferecemos a flexibilidade necessária para você conquistar os seus sonhos. Nossos professores são apaixonados pelo que fazem e estão prontos para trilhar junto contigo a sua jornada até o mercado de trabalho. Faça parte de um ambiente que valoriza cada passo da sua trajetória e impulsiona o seu crescimento. Venha fazer parte dessa história. Inscreva-se agora e descubra como transformar o seu futuro. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Retornamos com Sala de Debate. Retornamos então com o último bloco do Sala de Debate especial de fim de ano. Hoje recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Admar Pozobon. Pois, vereador, comigo está, lembrando, está também o jornalista Pablo Iglesias, que é âncora do Sala de Debate, segunda edição. Vereador Admar, agora esse final de ano aí também o senhor foi questionado com relação à indicação da sua esposa, Giovana Rossi, para cargo de confiança da Prefeitura como superintendente da Secretaria de Transparência e Controle, o senhor disse que não tem nada de ilegal nem de anormal nesta contratação. Como é que o senhor vê essas críticas com relação a isso e a indicação da sua esposa para ser CC da Prefeitura? Então, pois bem, o que acontece? A Giovana, ela exerce essa função pública antes de eu ser vereador, Ela trabalhou na Câmara de Vereadores, foi chefe de gabinete na época do Jorge Pozobon, quando vereador, que não tinha lei do nepotismo, e eu também não era casado com ela, nós éramos namorados, E ela foi chefe de gabinete dele. Muitas pessoas dizem que tudo que eu sei como vereador foi o Jorge que me ensinou. Claro que ajudou bastante, mas quem mais me deu dicas foi a Giovana, por ter trabalhado bastante tempo com ele. Foi chefe de gabinete do falecido Paulo Denardim, vereador na época. Foi CC do governo do estado Sartori. Trabalhou no governo Eduardo Leite e agora, por 12 anos, ela era funcionária da Prefeitura como conselheira tutelar. Voto popular, voto popular. Agora as últimas 2 eleições foram voto popular. Ela exercia esse cargo lá e o prefeito Rodrigo Décimo, precisando de uma pessoa da qualificação dela, pelo trabalho dela, convidou ela para ser. Eu sou da base do governo. O prefeito vai convidar alguém da base do governo ou vai convidar alguém da oposição? Não tem. Estamos falando em nepotismo. Não existe nepotismo. Ela não tem parente nenhum na prefeitura. E eu não tenho nenhum parente do prefeito, não tenho nenhum cargo do prefeito no meu gabinete. Então não existe nepotismo, nem nepotismo direto e nem nepotismo cruzado. O que aconteceu, e eu não tenho medo de errar, e certamente vão replicar isso e vão me dar mais pau, mas é um site esquerdista que tem na cidade. Site esquerdista, porque ele é esquerdista mesmo, que levou isso à tona, e um suplente de vereador que não conseguiu os votos para entrar na Câmara de Vereadores, que o trabalho dele é detonar a direita. E eu sou direita.
Eu sou centro-direita, eu não sou direita extremista, né? Não sou dessa direita radical que existe, mas sou de direita, centro-direita. E esse site pegou esse gancho e me detonou, assim como esse suplente de vereador da esquerda aí, que o trabalho dele é só detonar. Se pegar os vídeos dele, é só falando mal do prefeito Rodrigo Décimo, falando mal da Lúcia Madruga, dos vereadores de direita. Isso não me atinge, porque, como eu disse, se tivesse uma ilegalidade, uma vírgula de ilegalidade, ela não estaria trabalhando lá, nem o prefeito Rodrigo Décimo ia aceitar, nem eu ia aceitar, porque se tem uma coisa que eu preservo muito, é o legado de credibilidade, o legado de responsabilidade que o meu pai me deixou. Então, estou bem tranquilo, dormindo muito tranquilo em relação a isso. Claro que muito chateado, porque a minha esposa sentiu essa pressão, ela ficou chateada com esse tipo de comentários, são comentários maldosos, né? Mas estou bem tranquilo. Peço desculpas que acabei me engasgando aqui, né? Perfeito. Aliás, o senhor falou que é da centro, de direita, centro-direita, mas aí surgiu aquela discussão, afinal, PSDB, o seu partido, é um partido de centro, um partido de direita? Quando criado era centro-esquerda, né? O PSDB, né? Quando foi criado lá em alguns anos atrás. Mas eu estou filiado há 21 anos e sempre tive esse meu jeito de tratar centro-direita. Muito mais centro, né? Mas com tendência para a direita. O senhor tem alguma afinidade com a esquerda? Alguns amigos só. Em termos de ideologia? Nada. Nenhuma. Nunca votei na esquerda, né? Não tenho nada a não ser alguns amigos e respeito, né? Já tive várias divergências políticas, né? Mas agora, como eu disse, esse ano foi um ano atípico, onde as divergências passaram do ponto e passaram para agressões pessoais. E não só da esquerda. Por vereadores de direita também acabaram me atacando, né? E falando em partido, o senhor é PSDB, seu irmão, depois de alguns anos, né, foi para o PSD, seguindo, né, a trajetória do Eduardo Leite, PSD. O senhor não pode, como vereador, mudar de partido. Mas qual é a sua expectativa? Há a possibilidade de também ir para o PSD? Sendo bem sincero, Marcos, Pablo e o nosso telespectador, partido político para mim é que nem time de futebol. Eu nasci gremista e não me vejo nunca torcendo para o Internacional. Só do Santa Maria. Daí eu faço uma brincadeira, né? Me desculpe, meus amigos colorados, é o Interzinho de Porto Alegre e o Inter de Santa Maria, né? Interzinho de Porto Alegre. Inter de Santa Maria, coração, e dou maior apoio lá, né? O Pedro, meu amigo, até desejo melhoras para ele lá, que fez uma cirurgia recentemente. Eu juro, confesso para vocês que eu não gostaria de mudar de partido, né? Estou no PSDB, gostaria de permanecer no PSDB. No dia que eu assumi como prefeito, lá no meu discurso eu disse que eu era PSDB. Mas o teu irmão foi para o PSD. As pessoas acham que eu sou grudado ao Jorge. Não é. Eu tenho afinidade e vou fazer campanha para ele, né? Se ele concorrer a qualquer cargo pelo PSD, eu vou fazer campanha para ele. Eu adoro ele, mas ele tem a vida política dele, eu tenho a minha, né? Hoje eu não teria nem por direito poder sair do PSDB, né? Eu só abro uma janela em 2028, que é o período da eleição. E hoje eu afirmo que eu não gostaria de trocar de partido. Chegando em 2028, eu tenho que ver que condições vai estar o PSDB.
Não adianta eu querer ficar num ninho tucano sozinho. Tá? Daí eu não consigo, não vou ter como me eleger. Né? Então, hoje eu confesso para vocês que o meu desejo era encerrar minha carreira no PSDB, o partido que eu escolhi, a única filiação que eu tive. Já tive outros convites, né, de outros partidos aí, mas eu sempre fiz a opção, porque eu confesso que partido e time de futebol para mim é um só. Se tiver que trocar, não é porque eu quero trocar, é porque as circunstâncias vão me forçar a trocar. O PSD e o PSDB convergem em alguns aspectos? Em alguns, sim. Em alguns, sim, mas não em todos. Por exemplo... Onde que divergem? O PSD faz parte do governo Lula hoje. Pois é. Tem alguns filiados do PSD no governo Lula. O PSDB não tem. Por isso que eu digo, o PSDB foi criado um partido de centro-esquerda lá no passado, mas no desenrolar dos anos aí deixou Um dos nomes mais conhecidos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele já demonstrou apoio ao presidente Lula, né? E é um dos nomes, ícones do PSDB. Que nos deixou muito chateados, principalmente eu, né? Que eu era admirador do Fernando Henrique, e quando ele abriu o apoio ao Lula, me deixou chateado, muito chateado, mas foi dele. E outra coisa que as pessoas confundem muito, né? Porque o vice-presidente da República, ele era do PSDB. Sim, o Alckmin. Era do PSDB. Tentou a presidência da República como PSDB, né? E daí as pessoas acham ainda, né, aquelas que são um pouquinho mais leigas em relação à política, que ele ainda é PSDB. E ele não é mais, né? Então, eu acho que é uma das diferenças que tem, seria essa, né? Claro que eu não posso me aprofundar muito, porque eu também não conheço o PSD conheço por fora, assim, né? Dentro não sei da estrutura deles. E como é que o senhor está vendo agora como vereador? Como é que o senhor vê o ano de 2026, ano de eleição para presidente, governador? É um país que ainda não saiu da polarização. Durante esses 3 anos de governo no PT, a polarização foi muito forte. O atual governo ainda, né, criticando as ações do governo anterior. Nós vemos o nome do ex-presidente ainda quase todos os dias na mídia. Mas 2026 vai ser um ano de muito embate político? Isso também é uma coisa que eu sou um pouquinho diferente também. Eu não votei no presidente Lula, não tem meu apoio nunca, mas eu torço que dê certo. Eu não sou daqueles que não foi o meu governo que ganhou, tem que dar errado. Quanto pior, melhor. Né? Então, aconteceu até um fato, eu tirei uma foto com a presidente Dilma, quando presidente da República, e estava no meu gabinete lá, e alguns eleitores, mais os amigos até, o que tu quer com essa foto? Querendo ou não, ela é a presidente do Brasil. Né? E que orgulho para mim, como parlamentar, ter uma foto do lado. Não foi com o meu voto que ela virou presidente do Brasil, mas ela é a presidente do Brasil e eu tenho que respeitar. Não é o que vai acontecer, mas o meu desejo é que terminasse essa polarização, que a gente pudesse escolher. Algumas eleições a gente acaba escolhendo o menos pior, né? Vou votar nesse porque é menos pior que aquele. Então o que a gente quer é que tenha um candidato bom, que a gente possa fazer uma campanha tranquila, que nós tenhamos menos brigas, menos discussões. Eu não me lembro qual foi a cidade que... Acho que foi São Paulo, que teve até uma morte por causa de política. Né? Num salão de festa, estava comemorando lá... Não sei se eram os bolsonaristas que estavam comemorando e chegou um lulista lá e... Eu sei que isso não pode acontecer. Vamos divergir, vamos dialogar, vamos implantar minhas ideias. E outra,
Para ganhar voto, tu não tem que falar mal do outro. Fala bem de ti. Fala o que tu vai fazer, o que tu pode fazer, o que tu pode mudar o Brasil. Esquece o outro, né? Quem deu a eleição para o Bolsonaro foi o Lula. E quem deu a eleição para o Lula foi o Bolsonaro. Isso no meu ponto de vista. Perfeitamente. A gente está aí no final de ano, Natal. O que o Natal representa para o senhor? Representa para a relação de família? Como é que o senhor celebra esta data? São duas datas muito importantes na minha vida. Porque assim, ó, quando a gente casa, né, tu acaba saindo um pouco do pai, da mãe ali, né? Às vezes, Natal é novo, vou passar com a sogra, com o sogro. E eu já passei por 2 casamentos, né? E fui o único filho que nunca passei longe do meu pai e da minha mãe. E esse Natal vai ser o meu primeiro Natal sem a presença do meu pai. Mas tem a minha mãe. Uhum. Então são datas muito importantes, né? Nunca viajei nesse período. Sempre, fiz 60 anos agora, posso dizer que os 60 anos passei os 60 anos do lado deles, né? E enquanto a minha mãe estiver aí, vai ser assim. Esse ano ela não queria fazer nada em respeito ao falecimento do pai, mas eu disse: mãe, nós vamos comemorar sim, porque ele, da onde ele está, ele vai estar com a gente. Então tu vai lá para minha casa esse ano, nós vamos passar junto lá, e eu tenho que dar força para minha velhinha, né? 86 anos, dona Tereza, certamente vai olhar o programa aqui, né? Eu quero já mandar um beijo aqui, né? Um beijo para minha mãe lá que vai assistir esse programa, porque ela... Se existe alguém que é minha fã, é ela, né? Eu tenho ela e o Henrique, né? O Henrique, ontem, quando eu tô na sessão da Câmara lá, ele fica me mandando mensagem: pai, teu pai mais lindo do mundo, não sei. Então, é caloroso pra gente. E é um momento que eu consigo reunir meus filhos, a minha mãe, né? E, como eu disse, primeiro ano sem o meu pai vai ser difícil, mas a gente tem que esperar. E sempre pensar assim: ele deixou esse legado, deixou esse aprendizado, me ensinou a ser homem, me ensinou a ser pai, me ensinou a ser vô. Então, vai ficar só as coisas boas. Então, são datas que eu considero muito: Natal e Ano Novo. Então, você celebra com ceia, você celebra também Ano Novo? Como é que faz? Sempre. Fizemos a ceia no Natal. Até quando o pai... era vivo e um pouquinho mais velho já, assim, já pendendo já para o lado da doença, do Alzheimer ali, nós acabávamos jantando ali 9 horas, né? 8h30, 9 horas, porque ele não admitia chegar até a meia-noite para comemorar, né? Então, mas é uma data que eu guardo com muito amor no coração. Perfeito. E para 2026, quais são as suas metas como vereador? Bom, a primeira eu já iniciei falando, né? Vamos melhorar a acessibilidade de Santa Maria. Isso, meta número 1. No meu mandato, nós vamos trabalhar a melhora da acessibilidade de toda a cidade. Da Câmara de Vereadores, da cidade de Santa Maria, né? Daqueles amigos mais chegados que a gente tem liberdade. Cara, a minha casa não tem acessibilidade, né? Porque quando a gente faz a casa, a gente não pensa nisso, não pensa que um dia pode acontecer. Eu fui na casa de um primo meu, o Fabiano, precisei ir no banheiro, aí eu disse: vou pegar o andador, e ele: não, vai de cadeira. A casa dele tinha acessibilidade, eu fui até o banheiro, usei o banheiro, que ele disse: Ademar, eu já projetei a minha casa pensando que um dia eu vou ficar velho, né? Então, é dessa forma que... Então, essa é uma das primeiras, ou vamos dizer, a primordial que eu quero melhorar a acessibilidade, não só para mim, né? Para todos que mais necessitam. E essa sua bandeira é antes de sofrer acidente? Sem dúvida. Eu só aprimorei, né? Antes eu tinha uma visão, e agora eu tenho a visão
de fato, né, de sentir na pele o que é necessário para ter acessibilidade. Perfeitamente. A gente tem mais 5 minutinhos de programa. Pablo, tem alguma questão ainda que recordes, que queira levantar? Senão a gente... Sim, eu quero só retornar num ponto que a gente trouxe. Eu acho importante até para o senhor aproveitar o espaço para esclarecer para a população, né? Numa dessas sessões polêmicas, nós tivemos aquele embate entre o Tony Oliveira e a vereadora Ellen Cabral, né? Onde a vereadora alega ter sido agredida verbalmente, que o vereador teria tido intenções de agredi-la fisicamente, enfim, isso foi veiculado já diversas vezes. Sobre essa questão, há alguma novidade em termos de apuração interna? Como que o que podemos destacar sobre isso? Foi tudo encaminhado para o Conselho de Ética, né? Isso não passa pela presidência. Foi tomado todos os trâmites legais, tudo que a vereadora pediu, né? Tudo que entrou para a Câmara foi encaminhado para o Conselho de Ética. Mas é preciso dizer, primeiro, que eu sou totalmente contra a agressão à mulher, né? Mulher nenhuma. O que aconteceu foi uma discussão mais acalorada, como as que aconteceram comigo. E a discussão não era com a vereadora Ellen. A discussão era com o vereador Tobias Calil e o vereador professor Luiz Fernando. O Tony estava discutindo com eles. Nesse momento, a vereadora Ellen se dirige ao Tony com o celular gravando. E a única que eu ouvi, se fugiu disso eu não vi, o vereador Tony gritando, né, de forma agressiva, dizendo, filma. Mas eu não vi ou não ouvi em momento algum ofensas verbais. E esse negócio que a vereadora era, diz que o vereador partiu para cima dela, não é. Ele estava discutindo com os outros dois vereadores, né? Uma questão de por que não deram quórum na sessão passada e agora querem sessão extraordinária. Foi uma discussão nesse tipo. Mas eu dizendo isso, eu não estou defendendo nem A nem B. Sim, né? sim. Eu estou dizendo os fatos que aconteceram. Mas isso, como eu disse, de forma alguma pode acontecer esse tipo de coisa. Nós temos que dialogar, temos que discutir, tem a tribuna para colocar nossas ideias e divergir. Pablo, tu falou isso, não concordo, minha opinião é essa, pronto. Tá? Ficou no campo das ideias. Agressões pessoais, ofensas pessoais não cabem nem na Câmara de Vereadores e nem fora da Câmara. Tá certo. Perfeito, vereador. A gente está encerrando o programa. Que mensagem o senhor gostaria de deixar agora, então, para esse final que nós tenhamos mais paz, mais alegria, mas principalmente aquilo que está me fazendo falta no momento, saúde. Que tenhamos saúde, que tenhamos um Natal iluminado, cheio de luz, que o Pai Celestial possa iluminar os nossos corações e que nós possamos ajudar mais, porque é muito melhor ajudar do que ser ajudado, né? Então, desejo um Feliz Natal a vocês aqui que fazem esse belo programa, que trazem a gente aqui para poder falar para a população. O Grupo Diário, como eu disse, um carinho enorme sempre que sou recebido aqui. Tenho uma relação de amizade com todos os sócios aqui do Grupo Diário. Então, motivo de alegria para a gente estar aqui e desejar também um ano novo cheio de luz, cheio de alegria, com muita saúde e menos brigas. Perfeitamente. Tá certo, agradecer a presença, né, parabenizar pela gestão ao longo deste ano e que, né, o próximo ano seja muito próspero lá dentro da Câmara de Vereadores, que o senhor possa realizar todos os trabalhos que o senhor se propôs a fazer ao longo destes 4 anos. Tá certo? Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, vereador Admar Pozobon, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, por participar do Sala de Debate Especial de fim de ano aqui conosco. O vereador que está entregando, depois de um ano, a presidência da Câmara para o seu sucessor, que vai assumir ao longo de 2026. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Ótimas festas para o senhor e para a sua família também.
Obrigado, igualmente. Obrigado pela sua companhia. Ficamos por aqui. Continue conosco. E tenham todos também ótimas festas. Até já.